Muito bem, é um prazer muito grande, falando aqui com o Edilson Bucanski, família tão querida, tão estimada dos termocuborbenses, de toda a região, de todo o Paraná, e com muita tranquilidade de todo o Brasil, quando a gente rememora lá o Aquários, né, que fez o nome do Telêmaco. Eram duas grandes situações de Telêmaco, era a Klabin e o Aquários, que levavam assim o nome de Telêmaco já lá tantos anos atrás, né, há muito tempo atrás. Então, saudar você, né, saudar o seu Amadeu. Depois da Covid, eu tive um problema sério aí de esquecimento, de lapsos rápidos de memória. Primeiro que o seu Amadeu, quando eu ia estudar na Presidente Vargas, o teu pai estava lá sempre ajeitando uma caixa de guaraná, de cerveja, preparando o clube lá para aquilo que tivesse, ou seja, de evento social, ou seja mesmo de evento esportivo, né? Então sempre tão queridos. Giovanni da Madrinha Glória, então, seu Amadeu, né, na terra e Deus no céu. Um carinho muito grande. Então aprendi, além de gostar da sua família, do seu pai, aprendi também com o Giovanni a ter essa verdadeira fascinação no sentido de homem que ama Telêmaco Borba, que é seu pai, nosso Ed Bucanski também, né? Sabe que o Ed é um problema sério, a função do Ed, que é a única pessoa que pode chamar a gente de boca aberta no exercício da profissão, né? Então eu sempre brinco, doutor Ed, um abraço. Daí tem mais o seu irmão também, né? Os demais irmãos seus. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Aquários, né? O Aquários que retorna com tudo, e vamos falar de um monte de situações, um monte de histórias vividas. Eu estou tentando deixar os meus vídeos, as minhas entrevistas um pouco menores para que as pessoas assistam. Então eu vou tentar condensar com você, falar menos, e tem horas que eu falo mais que entrevistado, então prometo que pararei com isso, tá bom? Falei demais, rapaz. Boa tarde. Boa tarde, Oberek. Obrigado pela oportunidade de estar falando com você e falar sobre a história do Aquários Futsal, do Clube Aquários. E quando se fala em Aquários, nós não podemos deixar de falar na figura do meu pai, né? Que foi o fundador. E hoje nós estamos aí retornando com o futsal em Telêmaco Borba após quase 15 anos. E com grande orgulho, porque o Aquários tem uma história, né? Às vezes a nossa história tentam escondê-la ou esquecê-la, pode ser por inveja, por mágoa ou até mesmo por política. Mas eu acho que o Aquários hoje, dentro da nossa comunidade, ela pode ajudar muitas crianças, muitos jovens, entendeu? E estar onde estão hoje, direcionando para uma vida melhor. E o papel do Aquários sempre foi esse. Claro que além disso aí, proporcionar a Telêmaco Borba o entretenimento, a diversão, o lazer e o esporte de uma forma em geral. Me conte uma coisa, o nascimento do Aquários na época, lá como primeiro, não é um clube esportivo, uma associação esportiva, também como uma associação, como um clube de lazer, uns bailinhos bons que davam lá, rapaz. Conte para nós do nascimento do Aquários. O Aquários, ele começou, Berek, em 1979. Rapaz! 15 de fevereiro de 1979. Tinha 14 anos. De lá para cá, através do meu pai e do meu irmão, do Amauri, foi formada a primeira equipe de futebol suíço no nosso município. E nós, naquela época, as cores nossas eram vermelho e branco. Uhum. Mas como o clube, para poder funcionar como baile, como clube uma social casa também de entretenimento, onde nós tínhamos um quadro de associado, nós teríamos que ter as cores oficiais do clube. E no estatuto as cores eram amarela e azul. Uhum. Aí então começamos a usar as cores em nossos uniformes, onde foi denominado na época o amarelinho dos Campos Gerais. Uhum. E após isso nós começamos a formar uma equipe de futebol de campo. Futebol de campo? Sim, futebol de campo, onde nós fomos um primeiro convidado a disputar uma Copa Cidade Fabril, no estádio da Harmonia. E aí, de lá pra cá, a gente começou a montar uma equipe de futsal. Mais ou menos que ano que vocês foram convidados? Em 1982, ok. mais ou menos. Em 1984, nós participamos do primeiro campeonato paranaense, hoje denominado Campeonato Paranaense, mas na nossa época
era a Taça Paraná. Taça Paraná. E nós, o Aquários, participou dessa Taça Paraná juntamente com o Handicap. Handicap. E logo após o Papel começou a participar dessas competições. De lá para cá... O Handicap era Telêmaco também. Handicap, então, 3 equipes que participavam. Sim, o Handicap Telêmaco Borba, o Papel, que era pela Clabinha, onde o nosso amigo Foca, que comandava a equipe do Papel, e o Eximar comandava a equipe do Handicap. De lá para cá, a única equipe que permaneceu participando das competições e teve uma mudança. De Taça Paraná passou a ser Campeonato Paranaense de Futebol de Salão. Quem que era o comandante da equipe de vocês naquela época? Naquela época nós tivemos vários comandantes. Tivemos o Negrita, nós tivemos o falecido Marcondes, o próprio Samuel Carneiro. São pessoas que sempre estiveram acompanhando o nosso trabalho. E nós devemos a eles um agradecimento especial, porque são pessoas que contribuíram com o que o Aquários foi e hoje está retornando e voltando a ser. Então, para nós, a gente não pode deixar de agradecer essas pessoas. Né? Eu tirei a tua continuidade da ideia, daí as três equipes que estavam na Taça Paraná. Isso, daí teve a mudança, daí se tornou Campeonato Paranaense de Futsal. Chave ouro, chave prata e chave bronze. E nós, num ranqueamento que a federação promoveu na época, para mudar a fórmula de disputa, nós entramos. Nós entramos como a 10ª equipe mais bem ranqueada no estado do Paraná. E com isso aí teve daí o descenso, a gente caiu para prata, daí na prata a gente permaneceu e foi quando a gente pediu uma liberação e uma licença juntamente com a federação em virtude das dificuldades que nós tínhamos de participar de competições promovidas pela federação. Agora é interessante que vocês têm aí a logo de vocês é cera, mas a credibilidade de vocês é tão grande, o amor da população de Telêmaco do Paraná para vocês é tão grande que por mais que seja cera, eles nunca deixaram de chamar de Aquários. Não, sempre foi Aquários, né? E aí com o tempo foi denominado Aquários Futsal para vincular com a modalidade e até mesmo para a questão de divulgação, porque o nome do clube é Clube Esportivo Recreativo Aquários. Perante a federação nós tínhamos que ter um nome fantasia. Isso. Aí ficou denominado Aquários Futsal e todo mundo no estado do Paraná, amigo do Brasil, aderiu e conhece. Conhece como Aquários Futsal. Quais foram os maiores trunfos do nosso glorioso e sempre Aquários? O Aquários sempre representou o município de Telêmaco Borba em competições estaduais, Jogos Abertos do Paraná, Jogos da Juventude do Paraná, e desde então a gente se sagrou 7 vezes campeões de Jogos Abertos fase regional. Tivemos colocações em Jogos da Juventude, onde a gente foi campeão algumas vezes. E aí nós tivemos conquista nas categorias de base, como no Sub-17 nós fomos bicampeão paranaense. Disputamos de uma liga sul, que envolve Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde as melhores equipes mais bem ranqueadas no estado na época representavam o Paraná. E além disso, atletas que tiveram aí uma projeção dentro do cenário esportivo paranaense, que vieram representar a seleção paranaense, atletas que nós, através do nosso trabalho, foi projetado para jogar em equipes de outros esportes, como o Paraná Clube, como a Unibox, foi para Impacel, para a Espanha, que é o caso do Marcelinho, que mora aqui em Telêmaco Borba. Então o Aquários teve uma participação muito grande dentro do cenário esportivo de Telêmaco Borba. Eu estive vendo, eu mandei para você um vídeo lá, vários vídeos, né, antes da gente gravar aqui. A Harini, a Harini jogou com vocês. A Harini, ela teve a história dela, na época ela treinava nos bairros da cidade. Isso, teve lá o Fubá lá. Com várias pessoas que ela teve essa iniciação. Isso. Mas quando precisou estar numa competição de uma qualidade melhor, de nível federada, de disputa federada, ela começou no Aquários. Que legal! E no Aquários ela teve várias conquistas representando os Jogos da Juventude do Paraná, os Jogos Abertos. E aí ela foi convocada após uma Taça Brasil
em Recife, após a competição, ela foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira de futsal feminino. Olha que legal, e ela estava jogando no Aquários quando foi visualizada, né? Estava jogando no Aquários e na época o treinador é amigo meu, Claro. o adversário, Manuel Tobias, Aham. em conversa com ele lá em Recife, ele viu o potencial da Harine e de lá para cá foi convocado e hoje, recentemente, novamente ela é convocada para a seleção brasileira de futsal. É um orgulho nosso, uma referência, É né? mérito próprio, porque é uma menina, sabe, que sempre foi dedicada, Humilde. e sempre foi isso que você vê hoje, Aham. entendeu? Ela, em momento algum, ela desistiu da carreira dela e é fruto colhido de um trabalho que ela é merecedora. O aniversário seu, Harine, foi nessa semana. Essa entrevista, como eu comentei com vocês, está indo ao ar no sábado. Estamos gravando hoje na quarta-feira. Receba também como homenagem do aniversário passado as palavras do nosso querido Edilson. Edilson, nós já vamos perguntar para você sobre esse período do Aquários paradinho, mas jamais esquecido no coração das pessoas. Mas antes, o retorno do Aquários, qual a sua função hoje? Claro, é importante você falar de forma oficial aqui. Comente, hoje o Aquários, o retorno do Aquários. O Aquários hoje retornou, Berec, em virtude de uma lacuna deixada há 15 anos. E 15 anos para cá, se você pegar os resultados da nossa cidade em competições a nível do estado, tanto das menores quanto nas competições a nível de jogos abertos ou de juventude, você vai ver que os resultados com títulos ele está vago, não aconteceu mais. A não ser um trabalho que o Anderson faz com a Desportiva, que é um trabalho onde o Anderson iniciou com a gente. Nós podemos falar que nós oportunizamos o Anderson seguir essa carreira, porque ele sempre foi um menino que me acompanhou. E hoje ele está colhendo o resultado e a Desportiva, que representa a nossa cidade. Isso. E muitos nos cobraram quando o Aquários iria retornar. E para retornar, o Berec, não é tão simples. Nós precisamos do apoio municipal, nós precisamos de patrocinadores, porque você trabalhar com um adulto masculino, o custo é muito alto. Eu imagino. As taxas de federação é muito alta. Então nós resolvemos retornar de uma maneira que a gente pudesse no próximo ano se estruturar e se organizar melhor. Esse ano nós retornamos na chave bronze, participamos da primeira fase, não conseguimos a classificação, mas nós retornamos. E estamos com a categoria sub-16 classificada, onde nós vamos jogar em Foz do Iguaçu, no mês de setembro. Classificamos a categoria sub-18 e nós estaremos em Pato Branco jogando essa competição. E para o próximo ano esperamos que a gente possa ter um apoio, principalmente dentro da administração pública, para que a gente possa, dentro do nosso município, fazer os nossos jogos, os nossos treinamentos. Porque até então nós estávamos treinando no Embaú, onde nós tivemos o apoio da cidade vizinha. Nós tivemos o transporte cedido pelo Embaú, agradecemos a Daiane Sovinski pelo apoio, e nós mudamos o Aquários, entre aspas, para o Embaú, e fazíamos os jogos aqui no Sindicato do Papel, onde nós conseguimos um apoio do Marcelo, agradeço o Marcelo aqui do coração, presidente do sindicato, e numa parceria, juntamente com o Comercial Ivaiporã, que é o nosso agradecimento especial, nós conseguimos dar uma nova cara para o Sindicato do Papel. O Ginásio Esportes, que hoje está lá em condições de uso, muito bem estruturado, organizado, e é um dos legados que o Aquários deixou para o município. Só lembrando que esse ginásio é o ginásio do Sindicato do Papel. Sim, é o ginásio do Sindicato Ali do Papel. no final do Jardim Alegre. Lá no final do Jardim Alegre, um ginásio que tem todas as condições de disputar competições a nível estadual. E a estrutura do Sindicato do Papel é excelente, maravilhosa. Quando você falou que vocês estão classificados para a segunda fase. Agora nós estamos classificados no Sub-16, Sub-18. A nossa meta com o adulto... Para a segunda fase? Era só retornar no Paranaense, onde nós não conseguimos a classificação. Mas aí vocês estão classificados para a segunda fase? Somente só nas menores. Só nas menores, mas para a segunda fase? Para a segunda fase. Telêmaco Borba tem um problema sério de, muitas vezes, não valorizar as pratas da casa, né?
E esse período, essa vacância aí que o Aquários ficou, nós não vamos aqui fazer política partidária, nós não vamos aqui criticar por criticar, falar mal, né? Jamais. Mas nós vamos falar o que é real. Com o Aquários também percebeu, Aquários também sentiu na pele a não valorização, de repente, de alguns setores, porque a população de Telêmaco, o torcedor, sempre foi muito fiel ao Aquários. O que você conta a respeito dessa paralisação, não é, do Aquários durante esse período? Olha, Derek, eu posso dizer para você, são mudanças de secretariado. Cada gestão existe um secretário novo, a gente entende que ele tem uma política dele de fazer esporte, cada um tem a preferência ou de fazer a parte de recreação e lazer para a comunidade, mas eu acho que nós precisamos dar o apoio para as equipes que representam o município. Para você ter uma ideia, nós tivemos 42 equipes disputando a série bronze deste ano, 37 equipes com patrocínio e apoio da Prefeitura Municipal. Por lei, existe essa possibilidade. Claro que tem todo o mecanismo para que isso possa funcionar. Agora tem que ter um secretário que ele possa estar em cima, que ele possa levar os projetos de lei, que ele possa estar levando para que isso venha a viabilizar uma contrapartida da prefeitura para o clube. Ninguém quer jeitinho brasileiro. Não, ninguém quer jeitinho brasileiro, mas o que falta é isso, é uma pessoa que tem interesse, que possa estar vivendo o esporte, não somente como em outras vezes tivemos secretários que foi secretário, depois saiu do meio esportivo, outros que nunca foram do meio esportivo e hoje são secretário, entendeu? Então isso aí dificulta bastante. E claro que nós precisamos ter o bom senso e saber que o esporte, independente de ser o futsal, basquete, o handebol, eu acho que o esporte ele tem que ter um espaço para todos, tem que ter o apoio para todos. Se dizem que Telêmaco hoje tem 10 ginásios de esportes, mas eu pergunto para você, qual ginásio de esporte é usado por um profissional da área, com escolinhas, com pessoas capacitadas para estar promovendo para os bairros essas escolinhas? Não adianta a gente ter vários espaços dentro do município e não saber aproveitar. Então é isso que eu falo para você. Agora o Aquários, enquanto teve apoio, ele tinha contrapartida, que era representar o município. Claro, representou muito bem. Em competições oficiais do Estado. Nós tivemos contrapartida de formar as escolinhas dentro do município. Até teve então um questionamento qual o legado que o Aquários deixou para o município. O Aquários não tem que deixar legado de estrutura. Quem tem que deixar legado de estrutura são prefeitos, vereadores, secretários. Nós temos que deixar o que? Legado no coração de cada jovem, de cada família, sabendo que nós estamos direcionando seus filhos para uma vida melhor. Os ganhos do esporte, que não ficam só no esporte. Sim. Cidadão, saúde, cultura, né? Mas eu falo assim, eu acho que a gente pode mudar, a mudança tem que existir, ela tem que acontecer. O esporte tem que ser valorizado de uma forma geral. E para que isso aconteça, nós temos que rever muitas situações dentro do nosso município. Deixa eu... Aí sim, aí eu falo, eu nasci aqui nessa cidade. Eu falo sempre, quando vou conversar com políticos da nossa cidade, que nós perdemos para a cidade de 2.000 habitantes. Se você fizer uma crítica construtiva a alguém do poder, 5 minutos depois essa crítica está na mesa do mandatário e você é colocado na geladeira. Então, Telêmaco perde, e a gente espera que isso mude, porque os mandatários, não estou falando deste ou daquele, os mandatários muitas vezes não conseguem assimilar críticas construtivas e não conseguem muitas vezes ver que pessoas da comunidade começam a se levantar. A hora que a pessoa começa a brilhar mais do que alguma instituição que é do município, essa pessoa é cortada imediatamente. Você percebe isso?
Sim, isso aí infelizmente existe, não é só aqui. Não é só Telêmaco, deixar Não claro. é só Telêmaco, Deixar todo claro. lugar. Isso. Por exemplo, existem pessoas em cargo de confiança que eu não sei o porquê, mesmo você vendo algumas manobras que não deveriam ser feitas dentro do setor, dentro da secretaria, e essas pessoas ainda permanecem, não sei qual motivo, qual força política que tem, ou se tem alguma coisa que possa estar fazendo com que ele permaneça no cargo. Mas se você for analisar pelo lado profissional, pelo resultado do trabalho, tem muitas pessoas que deveriam estar no cargo público. É complicado, né? E daí é aquilo que eu disse, Telêmaco perde para município de 2.000 habitantes. Município de 2.000 habitantes, eu cobri no Vale do Ivaí, né? Você falava uma coisa pro açougueiro ali, o prefeito estava sabendo 2 minutos depois, né? Olha, assim ó, aquele cara, só deixar claro que graças a Deus eu consigo fazer uma crítica construtiva a um vereador, a um prefeito, e meia hora depois está lá fazendo matéria com eles. Por quê? Porque eu não confundo o meu profissional com o meu ser cidadão. Eu quero até, inclusive, se me permitir aqui, agradecer aí, né? Os vereadores, agradecer aí a prefeitura por entender isso. Eu sou um formador de opinião. Então, se a pessoa for ficar braba, de mal comigo, por cada crítica que eu fizer, e não no site americano, jamais. E não no Face, jamais. E sim no tete a tete, aí vamos ficar de mal direto, né? Então é mais ou menos isso, né? Então, que possamos melhorar nesse sentido, ganha o esporte, ganham todos os setores, né? Eu falo assim, Oberek, todas as pessoas que trabalham em prol do esporte, é o segmento que nós levantamos a bandeira há mais de 40 anos, eu acho que você tem que trazer essas pessoas para o lado da administração. A próxima campanha eleitoral, você vai ter uma pessoa que ou era contra ou tem um pensamento contrário, mas que você vê que aquilo que ele está fazendo pelo esporte é algo que vai agregar. Com certeza. Agora, o que acontece? Se daquele lado tem uma pessoa que não agrega, que nem traz, mas se é uma pessoa que tem o conhecimento, que tem as ideias boas, por mais que politicamente ele seja um adversário, entre aspas, traz para dentro da administração. Porque é algo positivo, é algo para o município. Então é isso que eu falo para você, nós não podemos separar essas pessoas simplesmente porque ela tem partido A ou partido B. Exato. Se ele tem um trabalho e é um trabalho legal e os resultados são positivos, eu acho que tem que trazer. Olha, lá em Jandaia, né? Lá em Jandaia eles mandavam a pessoa para trabalhar na pedreira. Gente, não é demérito nenhum falar isso, todo mundo de Jandaia sabe disso. Então, sempre tem aquele lugarzinho lá para gelar, né? Então, já foram altas autoridades com cargos assim, até de secretário, de repente foram mandados lá para pedreira, lá em Jandaia do Sul. Então, não coloque na geladeira quem tem talento, né? Só porque a pessoa está brilhando, né, gente? Por favor. Eu entrevistei uma cidade pequenininha, né? Quando eu estava na Gazeta Regional, um secretário. Ele era secretário do prefeito e ele era diretor do esporte. Aí ele pegou as bolas que tinha lá e falou: tá vendo essas bolas aí do time meu? Era um time particular da cidade. Não, essas bolas aqui eu uso tudo lá. Aqui quem manda na cidade sou eu. Só que na verdade ele era diretor, era técnico, dirigente de um time particular da cidade. Aí eu olhei para ele e falei: viu, você tem certeza que você está fazendo isso? Você está dando a entrevista para mim? Não era vídeo na época, né? Era escrito, né? Tem certeza que está dando essa entrevista para mim? No teu gabinete, como diretor de esporte, e falando que você usa no time onde você é comandante, time particular, que você usa bola, que você não sente falta de nada, porque você tem tudo aqui. Então, são situações, né? Tem que parar de acontecer, né? Eu sempre falo assim, Oberek, nós adotamos o futsal. Algumas pessoas podem falar assim, é um clube particular, é um clube privado, tem que andar com as pernas próprias. Se você for olhar por esse lado... Quando a gente vê o legado que vocês já deixaram, a Telêmaco, quando você vê esses comentários, você vê que a pessoa não tem o conhecimento. Se você for pegar as grandes equipes hoje, eu vou falar da minha modalidade, do futsal, a nível de Brasil,
a maioria tem o apoio e o respaldo do setor público. Não, mas aquilo que você falou, no, Porque- no Paranaense. Porque é um esporte amador. No Paranaense, quantas são apoiadas pela prefeitura? Você falou no início? 37. Quantas apoiadas pela prefeitura? 37. Total Era da 42 disputa. 42, 37. Será que as 37 estão erradas? Os 37 municípios estão errados? Então é mais uma questão, né, de entender o apoio e, né, entender como é legal você produzir este monte de bens que o esporte traz. Então, e aí eu queria chegar na situação seguinte. Eu coloquei, o Aquários assumiu o futsal no município. Hoje tem várias equipes e escolinhas que trabalham com o futsal. Por que não um Clube Atlético Monte Alegre ter um basquete? Exato. Por que não o Harmonia Clube ter um voleibol? O antigo Clube de Campo Alvorada ter um handebol? Exato. E a prefeitura dando apoio para essas equipes. Exato. A representatividade nossa no município seria muito maior. Mas tem que ver se o Clube Atlético Monte Alegre quer, se tem um diretor de esporte que vai levantar a bandeira, entendeu? Se um Harmonia Clube tem essa prioridade para eles de Exato. querer ter uma equipe, então seria muito mais fácil. Agora eles caem em cima porque Aquários, um time de futsal, é benefício próprio? Não é benefício próprio. Entendeu? Não é benefício próprio. Nós atendemos desde 1984 até há 10 anos atrás, 15 anos atrás, várias categorias, Sim. várias escolinhas, Sim. várias competições que esses atletas representaram o município e se tornaram cidadãos do bem. Com Entendeu? certeza. Então eu falo para você, eu acho que o legado que ele deixou é esse legado. Com certeza. E é isso que nós precisamos de outros gestores que venham nos dar esse apoio. E retomar essa história com a força que tinha. Sim, com certeza. Eu acho que o apoio ele deve existir. Claro que tem que ser de uma forma legal, tem que ser amparado por lei, entendeu? Não podemos chegar lá. Mas o grande problema é que se você chega lá, tem um que vai dificultar de você fazer tal lei, vai dificultar você de fazer um pagamento para a federação, vai dificultar. E eu não entendo que só aqui que não pode. Tem um projeto que está em andamento aqui no município, entendeu? Tem um projeto de lei aí para que possa o esporte ter essa contribuição, que possa, sabe, ter esse apoio. Está na Câmara até agora. E foi aprovado, não sei o porquê, porque eu estou mais lá no Embaú do que aqui, entendeu? Então são situações desta forma, ou será que é falta de vontade de tentar fazer aprovar esse projeto? Telemaco Borba é uma cidade fora da curva. Como eu falei para vocês, a gente está numa situação que nós precisamos mudar. A mudança tem que existir, entendeu? Existe os desgastes de qualquer setor, onde você trabalha, aonde você é o setor público ou privado, entendeu? E hoje nós estamos numa situação que dentro desta entrevista que eu estou dando para vocês, com certeza vai ter muita gente que vai questionar e vai dar a opinião dela. Claro. Entendeu? E a democracia dá Sim, isso. mas muitas vezes faz de forma maldosa, E não façam, gente. entendeu? De forma maldosa e que eu acho que não vai agregar em nada. Agora, se eu tiver errado em alguma situação que eu coloquei, eu acho que tem que existir um debate, tem que existir uma conversa, para que a gente possa tentar resolver e solucionar. Eu falo assim, ó, nós estamos no esporte porque gostamos. Com certeza. Nós não estamos no esporte para ganhar dinheiro ou para ficar rico, senão já era rico. Entendeu? Então eu falo assim para vocês, eu acho que as pessoas têm que contribuir mais, ajudar mais, participar mais, opinar, procurar cobrar os políticos de uma forma, claro que tranquila, sabe, inteligente, Educada, porque só vai ter resultado na hora que a gente mudar. Tirar as pessoas que não estão fazendo aquilo que tem que ser feito, tanto a âmbito municipal, e estadual e federal. Entendeu? A gente vê tantas reclamações. A mudança ela tem que ser hora que a pessoa parar de trocar o voto dela pela amizade. Não é porque eu sou amigo da pessoa que eu seja uma pessoa capacitada para estar no setor público. Entendeu? Então eu acho que isso que tem que acontecer. Nós precisamos de mudança. E essa mudança com certeza vai acontecer. O esporte vai melhorar, vai voltar a ser o que era antes. Porque, que nem falava meu amigo Foque, quando ele fazia o trabalho na Empacel. Telemaco Borba, se ela parar,
com o esporte, com o que nós estamos fazendo com o futsal, ela vai retroceder 40 anos para trás. É o que aconteceu. Quando a gente parou, me desculpa, não estou menosprezando nenhum profissional da área. Eles mesmos reclamaram para mim que eles não têm apoio. Quando a gente fala em mudança, a gente fala da mudança de conceito, gente, tá? Deixar claro isso antes que alguém venha falar que nós estamos fazendo politicagem aqui. E para que essa mudança de conceito aconteça, que aconteçam, se forem necessárias mudanças também. Isso não tem crime nenhum falar nisso aí, né? Mas enfim, Oberek, Vamos fazer o seguinte, nós esquecemos de falar do restante da sua família. Sim, minha família, né, como você sabe, meu pai, graças a Deus, hoje com 93 anos. Ô, seu Amadeu, ó, uma entrevistinha no Berecano, o senhor tocando a gaitinha lá. Ó, louca de bonitinha. A minha mãe também, A dona? Dona Eneida. Dona Eneida. Né? Meus 5 irmãos, que é o Ede, o Amauri, a Edeusira, a Neiva e a Tula, entendeu? E hoje todos morando na mesma cidade, porque nossa família, alguns moravam fora do país, outros no outro estado, por causa da profissão. E hoje, graças a Deus, uma família que está na mesma cidade, uma família que sempre foi unida, por todas as situações que a gente já passou e pelas dificuldades da vida que todo mundo tem. Nossa família, por ser uma família unida, graças a Deus, ela conseguiu dentro da nossa cidade fixar as raízes, entendeu? Então nós podemos falar de Telemaco Borba com todos os méritos, entendeu? Porque o meu pai é uma pessoa que quando Telemaco Borba estava começando, ele já estava morando em Telemaco Borba. Já acreditou na cidade desde sempre. Desde sempre. Né? Então, eu falo assim, eu acho que eu não tenho vergonha de falar, sempre andando de cabeça erguida. Claro que tivemos muitas situações, principalmente trabalhando com o esporte, onde existia investimento, existia despesa, situações que você tem que ter um compromisso e honrar esses compromissos. E graças a Deus isso nós fizemos. Não pudemos contentar todo mundo. E a gente não contenta todo mundo, ainda mais no meio do esporte. Com certeza. Ainda mais no meio do esporte, às vezes um atleta não se encaixa naquilo que nós queremos, ou às vezes não. E infelizmente eles saem insatisfeitos. Mas isso aí faz parte. E o mais importante, como eu falei no início, se você entrevistar hoje dentro de uma Clabin, dentro de um projeto Puma, dentro da cidade, jogou no Aquários, eu te garanto para você que 90% vai falar assim, eu participei do Aquários. Com certeza, o legado é muito grande. Devo isso ao que eu aprendi jogando futsal no Aquários. Eu vou contar uma história para você aqui. Quando eu fui candidato a vereador, eu peguei lá 300 e poucos votos, se não me engano, não lembro. E toda a vida eu nunca pensei em ser vereador. Daí chegou uma hora que falou, sai vereador, eu saia vereador. Só lembrando que ele não é pré-candidato, tá, Não, gente? não sou pré-candidato. Aí, quando passou as eleições, a decepção ela existe. E eu, num determinado lugar, sentado, vieram e chamaram pelo meu nome. Daí uma senhora passando na rua falou assim, você que é o ovo? Eu falei, votei em você. Daí eu falei assim, brincando com ela, com o seu voto, eu peguei 1000 votos. Aí ela ficou brava, falou, não preciso disso. Sabe por que eu votei em você? Na época que você tinha as escolinhas no Furtadão, o meu menino ia treinar descalço. E você deu um par de tênis para ele. Hoje ele trabalha na Clabin, muito bem empregado. E ele falou, mãe, vamos votar pro ovo, porque na época, quando eu era criança, ele me ajudou. Olha que bonitinho isso, né? E essa aí é um voto, sabe assim, de 1 milhão. Esse é um voto de 1 milhão. É de 1 milhão. Daí eu falei assim, olha aí, ó, eu fui pedir perdão pra mulher, porque eu falei que estava triste, decepcionado pelas pessoas, né? Mas vida que segue. Então eu falo pra você, tem pessoas boas, tem eleitores bons, entendeu? Não por eu ter dado o tênis, porque eu nem me lembrava. Mas eu falo assim, a gratidão. Com certeza. E hoje são uma história de vida que a gente tem. Por exemplo, eu posso falar para você que dentro do esporte conquistei tudo. Por mais que algumas pessoas queiram criticar, falar. Participei de Jogos Olímpicos, participei do Pan-Americano Rio de Janeiro. Você participou de Olímpicos, conta para nós. Rapidinho. Jogos Olímpicos Rio de Janeiro, fui selecionado, fiz lá algumas avaliações, alguns testes para poder ver se eu estava capacitado para trabalhar. E eu trabalhei nas Olimpíadas
Fiquei como lá voluntário? como Que voluntário. legal. Você tem uma foto para arranjar Tenho para mim foto, nesse momento? Tenho foto, tenho diploma. Aham. Tenho Faz assim, ó, certificado. uma foto e o diploma. Você me arranja para que eu coloque nesse momento. Então, e hoje, com tudo isso que nós fizemos na Aham. vida, hoje eu posso falar para você com todo orgulho que eu sou treinador da Seleção Brasileira de Futebol de Salão Fifusa, Aham. que no mês de setembro nós estaremos disputando o Mundial na Colômbia. Olha que O legal. futebol de salão Fifusa é o futebol de salão tradicional que nós sempre jogamos, que é lateral com a mão. Aham. E agradecer, né, o presidente da confederação, que é o Antenor Teles, Aham. que é uma pessoa que acreditou e que hoje é o presidente e que está aí juntamente com a gente e comprou essa briga, comprou essa nossa luta aí para Aham. elevar o futsal do Brasil a nível do mundo. Muito bem. Todo mundo querendo saber da onde surgiu o apelido. Com isso, a gente vai encerrar a entrevista. Bem, o apelido meu, eu era desde pequeno, gostava de jogar bola e eu participava na escolinha, na Harmonia, Aham. na quadra lá do Bar Grande, Aham. onde o treinador era o Negrita. Aham. E na época, devido às dificuldades de você ir para a Harmonia e retornar, tinha que pegar bonde, às vezes pegava carreiro, Às vezes carona. carona, e ele começou a treinar a gente na Luba Clabin no BNH. Aham. E ali na Luba Clabin ele vinha todo final de semana e cada final de semana ele almoçava na casa de um atleta. Isso. E na minha casa, quando ele foi almoçar, daí ele veio e ficou 2 dias, ele almoçou, jantou, tomou café e no outro dia almoçou. E aí os meninos começaram, porra, por isso que o Edilson é titular do time. Aham. Aí o Negrito falou assim, não, mas não vou mais comer lá não, porque no almoço fui era ovo, na janta era omelete, no café da manhã gemada, só ovo na casa dele. E daí ficou. Aí os meninos começaram a chamar louco, ovo, e ficou esse apelido que eu tenho desde os 13 anos de idade. Só lembrando quem era esse técnico? Negrita. Negrita. Negrita Aham. hoje mora em Curitiba, uma das pessoas que eu tenho um carinho enorme por ele. Você tem ele nos seus contatos? Tenho nos meus contatos. Então, um abraço, Negrita, e o Ovo vai mandar essa matéria para você ver e se sinta homenageado. Tá certo? Beleza, Berek, eu agradeço. pela Obrigado, oportunidade. viu? Obrigado pelo Estamos carinho. sempre à disposição. Demorei para fazer essa entrevista, no mínimo 10 anos, mas valeu a pena essa nossa conversa. Deus que ajude, um abraço para toda a tua família. E, seu Amadeu, aguardamos o senhor aí para uma conversa bem legal, tocando lá a gaitinha que eu vi, eu falei, que inveja, vai fazer isso se quiser, no site Oberecando com muita alegria. A Zélia, irmã do Giovanni, que eu citei aqui, deixar em nome do Oberec, que sou amigo de infância, da Zélia, do Giovanni, vou deixar aqui um grande abraço para a Zélia, homenageando a ela o carinho que o Giovanni sempre teve pela família com câncer. Foi ele também que me fez conhecer e estimar a família de vocês, viu? Vamos dar um tchau lá? Tchau, gente, um abraço, fiquem com Deus, valeu!